O momento da igreja em que há muitos manipuladores, pessoas que estão ferindo os irmãos da igreja, que saem, alguns nem encontram onde congregar mais, alguns ficam desigrejados. Um momento difícil da igreja brasileira, pobre no seu ensino bíblico, é esse movimento evangélico que cresce os seus templos, mas ele enfraquece na vida espiritual, é tema desse livro aqui, Uma Igreja Chamada Tov. O livro que eu tive contato recentemente, ainda na sua versão em inglês, mas ele foi traduzido agora em setembro de 2022 aqui em português e lançado no Brasil. Isso para sorte de nós brasileiros. Um livro muito bom, seu conteúdo muito bom, que fala no seu início sobre escândalos de assédio sexual, assédio moral, de abuso na igreja Mega Church Willow Creek, do famoso pastor Bill Hybels, do livro, por exemplo, Liderança Corajosa, pastor que influenciou muitos pastores aqui no Brasil, é um daqueles pastores americanos que trouxe modelo de crescimento, modelo de liderança e espalhou essa semente aqui pelo Brasil. O fruto já está sendo colhido aqui desses modelos de liderança abusiva, que quer muito crescimento exponencial da igreja. A todo custo, a igreja parece mais uma empresa do que um ambiente eclesiástico, do que um ambiente cristão, de comunidade de fé. A cobrança de números, exigências, uma hierarquia forte, cobrança sobre líderes que cobram seus liderados. E esse livro aqui primeiro mostra diversos testemunhos de escândalos que aconteceram em relação a esse líder que já há muitos anos vem apresentando esse comportamento abusivo. As pessoas se sentem ameaçadas, coagidas a não reclamarem, até porque muitas vezes não encontram meios de reclamação, meios de denúncia desses abusos, e elas acabam se silenciando. Mas depois que um rompe esse silêncio, né, essa espiral do silêncio, muitas outras pessoas são encorajadas a também a falarem. Há uma grande denúncia no livro de que a instituição ela acaba se protegendo a sua figura mais lucrativa, que é o pastor celebridade, e acaba abafando os casos de abuso e demonizando as vítimas. Isso ocorre com frequência em muitos ambientes religiosos que zelam mais pela instituição do que pelas pessoas dentro da instituição. Outra coisa importante que o livro trata é da cultura da igreja. O termo Tov em hebraico quer dizer bom. Quando Deus cria todas as coisas, ele vê que é Tov, ele vê que é bom. Então, a sugestão do livro é trazer um ambiente de bondade para a igreja, que as relações sejam bondosas, boas relações entre os irmãos, e não essa relação tóxica. Ele coloca o Tov, a bondade, em contrapartida, em oposição a esse ambiente abusivo e tóxico. Então, você receber uma crítica, ouvir uma crítica e lidar bem com isso, ouvir bem os irmãos, dar sugestões, ter trocas. Esse é um ambiente natural, um bom ambiente de uma igreja, mas não é isso que acontece. Ele dá sintomas aqui sobre uma liderança abusiva, quando ela vai surgindo, e qual a cultura dessa igreja que é tóxica. Ele fala que nessas igrejas há, número 1, uma cultura narcisista. O ambiente de um líder narcisista, ele geralmente desenvolve uma bolha em torno de si, e todos ali são usados por ele e descartados, entram naquele ciclo do abuso. Narcisismo aqui eu falo tanto do transtorno de personalidade como de alguns traços desse transtorno que podem aparecer num líder. Eles citam aqui sobre a síndrome da arrogância, que é uma pessoa que pode não ter transtorno de personalidade, mas ela ficou num cargo por um determinado tempo, teve um grande sucesso, que isso inflou o seu ego, inflou a forma como ela se vê, a sua autoestima, e aqui ela pode começar a mostrar traços narcisistas, querer atropelar os irmãos e ser arrogante sobre a vida dos irmãos, no trato com as pessoas, seu perfil modificar, pessoas que começam bem e terminam mal. Isso é um ambiente onde a cultura da arrogância acontece, essa cultura tóxica acontece. Número 2, eles falam também sobre o poder da intimidação. A pessoa fica intimidada com um líder poderoso, geralmente fica rico, e ele demonstra ali, através da sua riqueza, o poder da sua autoridade, e também o poder da instituição. E quando a pessoa que é pequena dentro da igreja, em relação a todo o poderio da igreja, toda a sua autoridade e influência, pensa em reclamar de algo, ela se sente intimidada por esses tantos cargos superiores acima dela, e também pelo nome da instituição, que vai demonizar esse irmão, vai colocá-lo de lado, expulsá-lo do ambiente da igreja. Como culturas tóxicas reagem, por exemplo, a críticas, a uma reclamação? Numa cultura tóxica é abafando as críticas, é rejeitando a crítica, é se justificando com palavras
não tem escuta, não tem ouvir a pessoa que está reclamando, as suas dores, o que aconteceu com ela, registrar uma reclamação, continuar investigando para descobrir a verdade do que aconteceu, mas ela vai por esse caminho da famosa lealdade que é chamada hoje. Se o cara é leal ao líder, mais vale a lealdade do que a justiça. Então, se a justiça está em romper o relacionamento com esse líder abusivo e proteger a vítima, mas pela lealdade a pessoa abre mão da justiça, persegue a vítima e continua sendo leal a esse líder ungido, a esse líder narcisista. Isso os autores tratam muito bem desse tema. O livro também denuncia sobre interpretações bíblicas convenientes. A pessoa que é abusiva, nesse caso criminosa, que provoca inclusive assédio sexual, assédio moral contra os irmãos, ela diz sobre Mateus capítulo 18 que a pessoa deve chegar até o irmão e exortá-lo. Se ele não se converter do seu mau caminho, não se arrepender, leve mais uma pessoa com você, ou seja, tem que manter tudo em segredo entre uma ou duas pessoas. Mas não é assim no caso de crimes cometidos. Isso se fala sobre você ver um irmão cometer um pecado contra você e você vai reconciliar com ele, exortá-lo em relação àquele pecado. O texto que o Senhor Jesus dá é um caminho para o arrependimento, para o conserto, e não um caminho para abafar casos de abuso. Não é um caminho, o Senhor Jesus não estava ensinando ali como abafar um crime. Pelo contrário, ele estava falando sobre a reconciliação de irmãos, mas esse tipo de crime, ele tem que ser investigado pela instituição, tem que ser trazido à tona e tem que ser tratado da devida forma, da forma mais severa possível. Mas eles sempre dizem que trata-se de um assunto interno. Aí algum irmão tenta conversar sobre o caso, tenta questionar, pastor, o que está acontecendo? Bispo, o que está acontecendo? Apóstolo, não importa o cargo, o que está acontecendo? Eles dizem, é um assunto interno. Quando se trata de um assunto interno dessa forma, já significa, em outras palavras, estamos abafando esse caso, protegendo aquele que nós somos leais aqui, ao abusador, e a pessoa que foi ofendida, que foi vítima, ela não vai receber nenhuma assistência em relação a isso. O livro fala sobre os abusadores levantarem narrativas falsas, eles dão vários exemplos aqui sobre isso, e de como é feito para desacreditar o reclamante, a vítima. Então, no caso do abuso, eles tanto constroem, sentam no escritório, pensam em constrói uma falsa narrativa e já vendem com antecedência, como são donos do microfone, com antecedência eles vendem essa narrativa para a igreja, ensinam nos seus ciclos de células, nos seus ambientes de ensino, até que a vítima ela possa reagir e tentar dizer o que aconteceu com ela, buscar reclamar. A narrativa já foi colocada, ela vai tentar dizer algo e vai ser muito difícil dela se expressar, porque a narrativa já foi feita, isso numa igreja tóxica, numa igreja em que você não deveria estar congregando. O crítico, ele é desacreditado. O crítico, ele recebe uma enxurrada de difamações, histórias falsas contra ele, coisas que ele não disse, e tudo mais vai acontecendo para que a pessoa ela fica totalmente amedrontada, acaba saindo, inclusive, dessa igreja, porque ela vê os poderosos se protegendo a instituição e já vendendo uma narrativa, fazendo com que os irmãos fiquem envenenados por aquela narrativa, e o reclamante ali, a vítima, a pessoa que está sofrendo, ela fica sem proteção, vitimizada, e ela acaba saindo. Isso machuca a fé das pessoas, isso pode fazer com que uma pessoa se desvie do evangelho, ela sofra emocionalmente e muitos outros efeitos. A sanidade mental do crítico pode ser colocada em jogo. Pode dizer, essa moça aí tá doida, ela é louca, esse cara é doido. Pode ser colocado isso em questão, porque todo o decorrer desse ímpeto da pessoa de reclamar, de buscar a justiça, ela vai recebendo todas essas influências para que ela desista e para que ela saia, para que ela desista definitivamente de reclamar. Então você imagina uma moça aí que tenha sofrido na mão de um falso pastor, de um lobo, ela se sente sozinha, às vezes nem o familiar que congrega ali vai defendê-la, às vezes os amigos que estavam do lado dela, eles compram a ideia do super pastor, do pastor celebridade, daquele que tem tanto destaque, que fala tão bonito lá na frente. Eles vão dizer, não é possível que esse homem tão santo, que demonstra tantas virtudes, que ele possa ter feito isso que ela está dizendo. Ela está doida, ela está com problemas, então vai ser colocado em questão até a sanidade mental da vítima.
O agressor ele também é transformado em vítima nesse caso. Eles conseguem inverter com a sua narrativa, colocando com que o pastor abusador ele se pareça com uma vítima. Estão me perseguindo, estão perseguindo o meu ministério, eu tenho minhas falhas, mas estão me perseguindo, a pessoa está sendo agressiva comigo, eu tentei até ser bondoso com essa pessoa, mas ele está me difamando. Então ele se coloca num papel de vítima, começa a chorar pelos cantos, a mostrar as lágrimas caindo e coisas assim. Ele mexe com o emocional dos irmãos e a vítima ela fica numa confusão incrível, porque todas essas narrativas estão sendo postas e agora ela de vítima está virando uma vilã. Silenciar e suprimir a verdade é uma das técnicas utilizadas nesses ambientes de seita, nesses ambientes abusivos. Se no fim das contas a verdade tiver que ser ouvida, eles vão dizer assim: perdoa, você tem que perdoar, você tem que relevar isso, vira essa página. Nunca há uma vontade de vamos descortinar a verdade e levar até uma investigação séria, uma apuração que dê algum resultado, que chegue até uma punição, que chegue até uma providência. Nunca acontece isso. Claro que isso vai acontecer se a narrativa da vítima invertida e do abuso invertido acontecer. Se cair na pessoa o rótulo dela ser um abusador, mesmo ela sendo vítima, eles vão então trazer uma punição para essa pessoa. Mas não se for o pastor celebridade, se for o pastor que está vendendo ali o peixe dele ser o ungido, no caso, um narcisista, né? No fim dessa história, cuidado, porque pode haver um falso pedido de desculpas. Não é aquela desculpa dizendo, me perdoe, eu fiz exatamente isso e vou colher os frutos, as consequências desse pecado, desse, às vezes, até um crime. Não há isso, mas há aquele falso pedido de desculpa dizendo assim: olha, gente, se por acaso, um dia, quem sabe, contra alguém, eu não sei, eu cometi algo que tenha te ofendido, não foi minha intenção, me desculpa. Então é a famosa desculpa esfarrapada. Ela também está dentro desse ambiente tóxico de igrejas que mais se parecem com seitas. Ele dá uma solução, o livro vem trazer uma solução, essa sugestão de criar uma cultura de bondade, tirar essa cultura tóxica e colocar uma cultura de bondade no ambiente da igreja. Então eles desenvolvem um gráfico para estudar em todo o decorrer do livro até o fim. Eles chamam de o círculo de Tove, o cultivo de hábitos de bondade. Vou colocar aqui na tela para vocês esse gráfico. Então eles dão uma proposta para substituir uma ruim. Por exemplo, cultivar a empatia e resistir à cultura narcisista. Então você substitui essa cultura narcisista de que tudo vai para o eu, todos devem convergir para esse líder ungido e para uma cultura de empatia, de se importar com o próximo, de se colocar no lugar do próximo, de um servir ao outro. Cultivar a graça e resistir à cultura do medo. Cultivar esse ambiente da graça, resistindo, colocando para fora essa cultura do medo ao líder. Eu não vou falar, eu tenho medo que possa acontecer, eu não posso me expressar. Sempre um clima de medo no ar. Priorizar as pessoas e resistir à infiltração institucional. Então, em detrimento de vamos defender a instituição, não, vamos valorizar as pessoas que fazem parte desse ambiente institucional dessa igreja. Cultivar a veracidade e resistir às narrativas falsas. Nós temos que repudiar as falsas narrativas e amar a verdade. Cultivar a justiça e rejeitar a cultura da lealdade. Lembra que eu falei que a lealdade e a justiça, elas podem ficar em lugares opostos em certas situações. Se você lealmente proteger um abusador, você está sendo conivente com ele. Você tem que trabalhar pela verdade, pela justiça. Ainda que assim você tenha que denunciar um superior, colocar uma relação de anos, mas que pela justiça você tem que proteger a vítima e deixar essa pessoa que agora você descobriu como abusiva, colocar ela uma outra escala de relacionamento seu. Agora você precisa se distanciar dessa pessoa, exortá-la e confrontar de alguma forma. Cultivar o serviço e resistir à cultura de celebridade. Nós estamos vivendo no mundo das celebridades, do show, do espetáculo. Nós temos que resistir a isso e cultivar esse ambiente de serviço dentro da igreja. O ambiente da igreja não tem que ser o de um espetáculo, de um show, onde você tem ali quem vai se apresentar hoje, o nosso ídolo. O pastor deixa de ser um pastor para se tornar uma celebridade, uma figura que entra e sai pela porta dos fundos para que ninguém venha assediá-lo. Cultivar
a semelhança a Cristo e resistir à cultura de líder. Nossas igrejas estão infiltradas com essa coisa do líder. Eu tenho que ser imitador do meu líder, porque meu líder imita a Cristo, né? Mas nós temos que ser discípulos de Cristo, imitar a Cristo, seguir a Cristo. E as pessoas estão dizendo, siga a mim, imite a mim, seja como eu, me sirva. Essa cultura da liderança, do líder. Quem é o seu líder? O meu líder. Esse é um termo que está permeando aí nas igrejas, está trazendo muito domínio de uns sobre os outros e nós temos que cultivar a Cristo. No mais, te indico muito a ler esse livro. Você vai se identificar se você passou por coisas assim, você já convive no ambiente evangélico, você vai perceber muito dentro desse livro que vai denunciar coisas que aconteceram numa mega church que influenciou centenas de milhares de pastores através da vida desse autor, né? Do livro Liderança Corajosa, por exemplo, e muitos outros, assim como vai te mostrar um meio de você criar um ambiente agradável dentro da sua igreja, um ambiente cristão, um ambiente de bondade. Deixa aí nos comentários o que você achou, vamos divulgar bastante esse livro que é muito bom. Deus te abençoe muito.